Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Karen Fagundes, estou aqui estreando esse novo programa, esse programa que vai trazer muitas novidades, inspirações e temas polêmicos, a verdade nua e crua. E para começar, nada mais justo do que trazer a minha família, que são os meus pais, meu pai, minha madrasta e a minha mãe. Vamos falar um pouco sobre dinâmicas familiares, sobre separações, sobre inclusão, sobre amores com os filhos, o que faz essa união e essa família ser tão assim autêntica e diferentona. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu sou filha única do meu pai, Eugênio, e da minha mãe, Zilma, só eu e eles. Eles e eu. Só que o meu pai já tinha 2 filhos. E a minha mãe, depois se separou do meu pai, teve mais 2 filhos. Depois meu pai casou com a Laurita. É uma confusão. Aí depois minha mãe com os 2 filhos, mais 2 filhos do meu pai. Ou seja, somos todos pais de todos os filhos, de todos os sobrinhos, né? Que são todos netos. E nós nos amamos e nos respeitamos. Porque nós dedicamos a prioridade no bem-estar, né? Dos filhos. Infelizmente, hoje existem famílias que se separam, né, e separam dos filhos também. Eu, como mentora de relacionamentos, trabalho muito e vejo muito essas lutas de mulheres que se separam e que os pais não estão nem aí, ou até mesmo mães, por incrível que pareça, tem mães que separam e deixam os pais solos, acontecem, e não pensam numa união, eles só pensam só neles. Tô brigada com aquela pessoa e vou colocar tudo num ser. E eles vão explicar como é que foi a dinâmica e nem tudo foi flores, tá? Foi desafios, enfrentando várias coisas no meio do caminho, mas a prioridade era o bem-estar dos filhos. E hoje dos netos, né? Que são todos vós babão. Então, pai, como é que foi pro senhor essa experiência, assim, separação, daí tem mais os filhos? O que você priorizou na sua vida? Como é que foi? Conta um pouquinho, se apresenta. Bom, meu nome é Eugênio Fagundes, pai da Karen e Aline, né? Então é assim, ó, é uma pergunta até meio difícil de responder. Porque lá na época foi difícil. Tanto no trabalho, na luta, e sustentar os filhos, de como, maneira. Tipo assim, vamos botar além. A preocupação minha era ficar doente. Quando um filho ficava doente, eu ficava muito nervoso. Não conseguia nem raciocinar, em nada. Então, assim, ó, quando eles ficavam doentes, que nem a Aline, eu chamo de Aline porque é o segundo nome, e Vitória de outros assuntos. Mas eu contei 21 vezes a Aline baixou o hospital. Tanto que uma vez eu tive que mudar a rota de ir para o hospital, de tão enjoado que estava daquelas mesma rua. E a avó da Aline falou, não, vamos pelo menos carreira. Vamos mudar um pouco. Quando eu fui mudar, quase atrapalhei um ciclista. Nesse tempo aí. No fim, ela estava com razão, a vovó. Sempre com razão. Sempre indo naquela rota. Então eu contei 21 vezes. Cada vez que saía do hospital, a Zilma que está aí, era 21 injeção que ela levava. E fora que naquela época ainda tinha que tentar comprar aparelho de respiração, nebulizador. Então não tinha para vender, era só alugado. Exploração, né? Então eu consegui comprar um muito caro na época, pelo um médico. Que não me lembro o nome, nem vou citar não. E que eu tenho até hoje. Então, essa é uma luta dela. Os outros irmãos dela, da outra mãe, que é falecida, a Silvana Mara de Jesus, eu também tinha preocupação. Graças a Deus até eles tiveram boa saúde, até. Boa saúde. Mas eu era pai e mãe naquela época. Também era horrível. Graças a Deus, consegui conhecer minha esposa, que é a Laurita Pazucchi, que dali por diante ela assumiu o cargo de mãe mesmo.
Só que, pensa bem na época, a gente tem aquela confiança de mulher, né? Uma mulher minha, uma esposa, nós ter ali, e a garantia que cuidasse dos meus filhos. Esse era outro medo mais ainda. Mas tive confiança, tive que agarrar a confiança também. Mas graças a Deus, na verdade, nua e crua, né? Uhum. Eu deveria ter conhecido a Laurita por primeiro. Mas é essa a resposta ali dela. Daí eu não ia existir, né? Porque daí eu poderia ter existido outra, né? Mas não seria eu. Mas, agora perguntando, já que o pai citou a Laurita, né? A minha madrasta, que hoje é mãe, as minhas filhas chamam ela de vó, e é avó, né? Bem dizer. Eu aprendi, diferente dos meus irmãos, eu convivia com a Laurita de 15 em 15 dias. Houve um momento que eu fui morar com o meu pai, com a Laurita, mas eu não fui propriamente criada igual meus irmãos. Mas houve um momento, um start, porque na minha infância não foi tão fácil assim, né? Nem um filho gosta de ver o pai e a mãe separado. Mas, e eu era bem pequena também quando eles se separaram, não entendia. Mas ao longo que eu fui crescendo, eu fui entendendo as coisas. Mas houve um start em alguma coisa entre minha adolescência e minha vida adulta que me fez despertar um amor maior ainda por ela, um respeito, uma gratidão, porque ela cuida do meu pai, ela cuida dos meus irmãos, ela construiu essa confiança. Então, Laurita, você como madrasta, como que foi para você lidar com esses desafios de cuidar dos filhos que não biologicamente são seus? Eu sei que você enfrentou desafios, como a gente falou, não nada foi fácil, principalmente, né, com os tios, né, com os teus cunhados, até mesmo com familiares, as próprias crianças. Como que foi para você lidar com isso? Olha, boa tarde. Ou boa noite, ou não sei como vai ser. Pois é. Enfim, olá a todos. Assim, ó, quando eu resolvi ficar com o Eugênio, eu sabia que ia ser desafiador. Mas, assim, ó, nunca tive medo. Se eu disser que eu tive medo de encarar, eu nunca tive medo de encarar a realidade. Estava ciente do que eu estava começando uma nova caminhada, uma nova vida. E era um dia de cada vez. Tinha dias que estava bom, tinha dias que estava ruim, mas nunca deixei me abater. Por quê? As crianças, o pai trabalhava, eu ficava em casa, cuidava das crianças. Aí tinha o colégio, tinha o parque, tinha os amigos, então eu tinha que estar sempre junto com eles. E assim, ó, foi difícil? Foi. Teve momentos que... Não teve aquele momento que tu pensou assim... porque crianças, eles gostam de desafiar a gente, né? De testar a nossa paciência. Teve algum momento assim que tu pensou assim... Não são meus filhos que eu tô fazendo aqui. Vou embora, vou ver minha vida. Teve algum momento assim? Não, até hoje eu nunca pensei nisso. E quando você viu os filhos, né, os meus irmãos e eu, o que você sentiu? Olha, a primeira vez foi o quê? Um agrado de carinho. Foi um carinho e a conquista. A aproximação. Uhum. Eu tive que conquistar eles um pouquinho por dia, um pouquinho por vez, para poder chegar até um ponto de poder eles terem confiança em mim. Eu vim numa região, eu fui criada de uma forma diferente, onde a gente era rebelde, também tinha rebeldia também. E era uma pessoa que tinha uma cultura diferente, uma criação diferente, um palavreado diferente, totalmente oposto do que eu estava ali. Aí, com o passar dos anos, o que eu fiz? Fui me adaptando, mudando a minha maneira, tentando mudar alguma maneira de conversar,
Porque o modo totalmente de ser da gente, a gente não muda, porque é da gente mesmo, né? Mas eu só fiz para melhorar. Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu ficava doente, eu fazia tudo que uma mãe faz para um filho. Que para te ser mãe, tu não precisa gerar e parir um filho. Para te ser mãe. O amor de mãe não vem só a partir daqui. Ele pode nascer aqui. E foi o que os meus nasceram aqui. E permanecem aqui. Que lindo. Tá? Então é uma coisa que eu não me arrependo nunca disso. Faria tudo de novo. Faria. Né? Eu não me arrependo nunca. Porque a minha família, eu amo a minha família num todo. Que legal. Porque a tua prioridade foi a família. Eu lutei para ficar com eles. Mesmo não sendo meus... E os desafios, né? Que aconteceram não só na infância, também na adolescência. Na adolescência também. Que chegava e dizia assim, tu não é minha mãe. Ela ia, dava uma ordem, tu não é minha mãe, né? E muitas vezes até outros, como tios, avós, e diziam, tu não manda neles. Mas quem vivia era ela, quem ajudava a sustentar. Agora, assim, perguntando pra mãe, né? Como que você lidou, assim, emocionalmente desde o começo? Como eu vivi com você, sei das lutas que você passou também, dificuldades, e sempre foi uma mulher, assim, forte e independente, né? Sempre quis se mostrar independente, foi, né, trabalhando e criando. Como é que foi para você lidar, separou e daí teve a madrasta e logo depois teve mais 2 filhas. Como é que foi todo esse contexto? Então, minha vida dá um livro, né? Dá. Se eu fosse escrever, ele seria um livro bem bacana. Porque eu tive 3 experiências, né, de união, ou seja, entre aspas, 3 casamentos. De cada um eu tive um filho. Então, eram totalmente diferentes, experiência diferente. Mas sublinhar no começo não é fácil, porque a gente também é jovem, a gente também não teve uma preparação dos pais e até porque nem pode cobrar deles, porque eles também não tiveram. Né? É com o tempo que a gente vai amadurecendo, que a gente vai criando a nossa instabilidade sozinha, porque ser mãe solo não é fácil. Não é fácil que nem a Laurita, que foi mãe, né, de filhos que não é dela. É admirável isso, porque assim, ó, não sendo mãe de sangue, tu às vezes fica restrita até de dar um sermão, né? Porque vai ter retaliação por parte da família. E tu foi guerreira porque tu superou tudo isso. Graças a Deus. Tinha um objetivo dela, que é ela manter a tua família, né? Exatamente. E hoje, assim, eu agradeço muito a Deus, né? Por ter me dado a coragem de criar meus filhos, né? Não dei, assim, fortunas, mas dei o necessário, que foi amor, carinho e acolhimento. Mas houve um momento, né? De repente eu não lembro, porque eu era muito criança. Houve um momento que vocês têm aquela rixa, né? Porque logo que você se separa, aí vem outra mulher ou outro homem, não sei, casa com o seu ex-cônjuge. Não vão, assim, se dar os beijos, se dar as mãos e ser amigos e ir pra praia ficar junto, que nem eles fazem, né? Sai e um almoço junto, uma confraternização de Natal que nós fazemos. E antigamente também participava junto conosco a mãe dos meus irmãos, que faz o quê? 2, 3 anos que ela faleceu? 3 anos. Mas até então ela também, quando ela era viva, eu chamo ela de tia Silvana, ela me acostumou a chamar ela assim. Ela também estava na dinâmica da família, porque o pai, ele fez isso, ele priorizou o que? Os filhos, o bem-estar, a união dos filhos. Mas daí, como é que foi? Porque nem sempre era flores. Como é que foi, assim, o start, o momento que foi, assim, de vocês interagir junto? Na verdade, assim, apesar de... Porque quando a gente se separa de alguém, se separa porque não há mais condições de convívio junto, né? Então, a melhor solução é a separação. Ou seja, cada um libera o outro. Mas a gente tem algo em comum, que é os filhos. E defeitos todos nós temos, né? O Eugênio, ele sempre foi um pai presente. Sim. Ele sempre foi
para você um pai presente, um pai amoroso, um pai que cuidava, aquele pai que ia na escola, ele registrava. Eu já não era muito de estar registrando fotinha aqui, né? Hoje. E ele era aquele. E daí ele ia no meu trabalho me buscar para fazer foto com a Lili. Odiava aquilo ali, sabe? Eu tinha vontade de dar um chute na canela dele. Mas no mesmo instante eu disse, ele é um pai bacana, amoroso para os filhos. Independente de qualquer pessoa que estivesse ao redor dele, ele priorizava os filhos. E houve muitos episódios. Depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai vendo que é muito melhor a gente ter um convívio legal, um respeito um pelo outro e ter essa família que a gente construiu e pode conviver junto. Exatamente. Teve episódios que eu agradeço muito a Laurita, que foi numa ocasião que a minha filha mais jovem amamentava ainda ela, que eu estive no hospital e quem cuidou delas foi vocês. Ah, sim. Então, esse tipo de coisa a gente nunca esquece. Que não é filha, né? E não é nem dele e nem dela. Rita. Mas foi acolhida, foi cuidada e assim... Hoje, para muita gente, é bem estranho, mas hoje existem muitas formas de família. Ter família, é verdade. Muitas formas de família. Tem pessoas que olham para nossa família, nossa, que estranho, mas como assim? Não é filha dele nem dela, mas tá ali, como assim? Mas o que importa nisso tudo? É que a gente é uma família, não é só nas horas felizes, não. É nas horas ruins, um faz o que pode pelo outro. Se tiver que dar um conselho ou chamar atenção, o outro escuta. E o mais importante é que existe respeito. E agora vamos falar um tema polêmico. Laurita, tinha no começo ciúmes? Como é que era para você lidar com isso? Que nem o pai, ele priorizava os filhos. Ia na escola, registrava... Pegava a mãe, levava. Muitas mulheres não aceitariam isso. Não, você não vai fazer isso. Eu, por exemplo, tem coisas que o que meu pai fez, eu não aceitaria. Desse tipo de coisa, assim, sabe? De muito íntimo, de querer. Hoje, vendo, né, para nós, como os filhos, foi bom. Essa interação familiar de todo mundo. Mas tem mulheres que não aceitam. Como é que foi para você? Olha... Se eu disser que eu não tive ciúmes, claro, eu tô mentindo. É normal, né? Porque a pessoa que não sente ciúmes, ela não tem sentimento também. Porque eu acho que tanto ciúmes como o agradecimento, o gostar, ou preferir que fosse assim, é normal. Não tem como não ser. Mas tu trabalhava bem isso, né? Lidou com isso? Olha, foi um dia de cada vez também. Porque o que eu dizia? Pô, ele tá fazendo isso. Se fizer escondido, é ruim, pior, né? É pior. Agora, se eu fosse lá brigar, o que adianta eu ir lá brigar com a pessoa, fazer um escândalo e depois estar saindo de mão dada de novo? Aceitando tudo, tu faz tudo escândalo para todo mundo. Olha os meus mentores. Para que tu vai fazer um escândalo? Porque eu não permito, não admito. Eu senti isso também. E depois assim, né, Laurita? Tem que confiar na nossa E hoje, você sente esses ciúmes ainda igual sentia no passado? Não. Hoje, o que você sente? Hoje eu sinto assim, ó. A nossa família é mais unida, a gente conversa. O que eu sempre digo pro Eugênio? Eugênio, quem me deve respeito é você. Claro, eu não vou gostar da outra pessoa tá tendo contato contigo, sendo de outras maneiras, né? Vocês não precisa dizer especificamente o que seja. Mas assim, ó, ele vai marcar um encontro. Tu não vai aceitar que aquela pessoa aceite o encontro com o teu marido. Mas, o que acontece? Quem dorme com nós? Quem divide o mesmo teto com nós? Quem divide o dia a dia? Somos eu e ele. Eu devo respeito a ele e ele a mim.
Mas hoje não tem mais esses ciúmes em Não. relação com a mãe, ou Não, se fosse não. com a Silvana, se ela estivesse viva. Não tem ciúmes, porque não tem. Ah, Cada um tem a passou, sua né? vida. É que até porque eu não dou motivos enfrentou para isso, esses né? desafios. E nem ele, né, Laurita? Não, Hoje a gente tem uma cabeça tão madura É. que a gente pode sentar, conversar como a gente faz no Exatamente. secreto. E eu, tudo. e Então, eu estava isso é que vindo é pra cá, bacana. e meu pai, ele vai pra praia, a Laurita, e convidou minha mãe. Então eles vão até na piscina, vocês já Sim. foram, vocês três junto, enfim. E pai, no começo, como é que foi assim, quando a Laurita tinha ciúmes, muitas vezes ela ia reclamar, né? E sempre como reclama. foi tua forma de Todo agir? mundo tem o seu direito, né? Bom, agora é minha vez. Eu faço a pergunta difíceis. Filha do céu. Medo. Muito medo. Às vezes a gente ia no local, lá na tua mãe, o que eu vou dizer depois? Mentir? Não. Eu dizia a verdade. Porque ela acreditava mesmo assim. E tinha que ser a verdade. Até hoje. E ia saber depois. Até hoje, quando eu vou lá no bairro, às vezes eu esqueço de ligar, dizer, né? Ah, não, estive lá na Zilma, lá na Aline, estive lá. Não, tudo bem. É isso que ela responde. Ainda bem que eu tenho esse carinho dela. Agora, Mas lá atrás, quando ela estava no início, que até ela assimilar, até ela entender, como é que foi pra você quando ela tinha é aquele medo. medo dela separar, medo de ir dela embora, brigar? medo de brigar, medo de me dar uma tunda sobre os beiços, sei lá. Era medo. Não, Sempre tinha também medo. não, né? Tremelia. Não, ali Mas tá mesmo situação assim, já, o pai não deixava de ir. Não. Não deixava de ir. Ele Por nunca quê? deixou de passar. O que faz sentir, pai? Como foi essa dinâmica de ser pai? Você priorizou os filhos? Como é que foi isso? Esquecia de mim. Pra mim. Posso contar uma história, se vocês quiserem. Conta, se for ligeirinho, dá pra Tá, ser. vou contar. Eu estava me afogando no mar. Uma certa tempo. Estava me afogando. Olhei para cima e pedi para Deus, a única vez assim. De quando verdade? chegou. Você tá falando de Isso, verdade? verdade. Eu não sabia disso. Isso a Lorita sabe. Estava me afogando. E era Páscoa, que eu fui trabalhar como músico, tocar lá. Nos criou na música. Então era Páscoa, então deu um verãozinho e a gente foi. Então não tinha salva-vida. Não era a temporada de ter salva-vidas. Eu me mandei lá pro mar. Aí não tinha ninguém, só eu lá me afogando e deu. Olhei para cima e disse, agora Deus, desculpa eu lembrar de ti agora, mas eu queria ver o futuro dos meus filhos, depois pode me levar. Apareceu 2 surfistas, não sei de onde. E um disse assim, pega na ponta da prancha aí, não chega perto de nós. Tu tá calmo? Tô. Aí peguei na ponta, me levaram até lá na ponta, na beira da areia. Aí o meu irmão disse assim, agora tu agradece os surfistas. Olhamos para trás, sumiu os surfistas. Não estava mais. Quem foi que me salvou? Não sei. Se foi os anjos ou foi surfista mesmo. Um pedido, mas são enviados, né? Então eu pedi para ver o futuro deles. Na verdade, o futuro deles eu já sei, decora e salteado. Tá? Até aqui, né? Até aqui. Exatamente. Agora, para nós encerrarmos, porque vai ser, esses programas vão ser assim, se vocês quiserem mais, comentem, curtem, compartilhem, mandem para as pessoas esse tipo de conteúdo, é interessante, porque muitas vezes você pode estar passando pelo a mesma fase de separação, de tentar entender. Você está se envolvendo com um homem e esse homem já tem filhos, para você tentar entender como é que faz. A prioridade dela foi a família. Então muitas vezes ela enfrentou esses desafios, mas a prioridade foi a família.
a minha mãe também priorizou o bem-estar da filha e, portanto, ela deixou que meu pai entrasse, porque tem muitas mulheres que fazem assim, não, separei, vou botar na justiça, não quero mais esse homem aqui, evitar ao máximo, muitas vezes por vingança, por raiva, ou sei lá o porquê, mas não, também ela colocou a saúde e bem-estar emocional, física dos filhos. E vocês homens, né, que se separam, deixe de lado as picuinhas, as brigas, se tem raiva, se não tem, enfrentem, porque os filhos de vocês vão um dia agradecer e vão um dia lembrar do quão pai vocês foram. Não importa se a ex não quer, a mãe da ex não quer. Hoje em dia tem muitos meios para isso, então priorizem isso, né? É muito bom esses relacionamentos, porque vocês vão ver que vão estar criando pessoas de bem para um futuro melhor. E deixa uma mensagem, mãe, para as pessoas, depois a Laurita, depois o pai, para as pessoas que enfrentam esse tipo de problema. Olha, para todas as mulheres que né, acontece uma separação, enfrenta uma separação, às vezes não sabe como, né, dirigir aquele episódio, mas assim, sempre priorize o bem-estar da criança, porque a gente pode separar sim, mas não separa o filho da mãe, não põe os filhos no meio daquele assunto que é a separação, né? Eles não têm que pagar por isso. E eu acho que a essência de todo ser humano é ter respeito e amor, porque amor sem respeito não funciona e vice-versa. Essa é a base do ser humano. E para esse mundo que a gente está enfrentando agora, né, as pessoas deveriam de olhar mais, né, pelo ser humano, viver em comunidade, viver em amor, que eu acho que o resultado seria muito bacana. Que lindo! E você, Laurita, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Bom, assim, ó, eu gostaria de passar o seguinte para as pessoas: que quando elas querem assumir algum relacionamento, uma união com pessoas com filhos, não é só quando tu tá tendo uma união com um homem e que tem um filho, tu tá assumindo a união um todo, numa família, já está constituindo uma família que, na verdade, ela vem pronta. Mas é daí que tu tem que fazer ela se modelar ela como um todo. Entre madrasta, pai, até filhos, deveria netos. de mudar essa palavra, né? Madrasta. Pois né? Porque não é má, né? Não é madrasta, mas deveria de mudar. Mas sabe que madrasta é muito na maneira que a pessoa entende, né? Porque como eu acho que a madrasta, eu acho que o significado do ma é o mãe. Drasta, que daí uma segunda mãe. Uma segunda mãe. E assim, ó, nos momentos de dificuldade, muitos não sabem, mas no momento de tristeza ou de desabafo, que eu não tinha com quem desabafar, com quem contar, o meu melhor amigo, além de Deus, que Deus é tudo, prioridade, era o meu espelho. Todos os dias, independente de estar bem ou estar ruim, eu me olho no espelho todos os dias, porque eu sei que eu posso melhorar, eu posso conseguir e eu posso trazer para mim. Eu olho para mim e digo, eu sei que vai dar certo. E vai dar certo. Demora. Mas eu desistir nunca. Já fazia uma técnica de física quântica aí maravilhosa. Nunca. Sem saber. Não, eu sempre fiz isso. Até hoje. Eu não levanto da cama sem me olhar no espelho. Não importa se a pessoa vai me achar feia, se não gosta de mim. O importa é que eu gosto de mim. Claro. Eu me Até gosto. porque Deus já te aprovou, né? Do jeito Com que tu certeza. é. Então nós temos que nos E aprovar. outra, o amor. Tu não precisa gerar um filho no ventre para te ser mãe, para te ser pai. O amor verdadeiro, ele nasce. Ele espontaneamente. Por isso que eu digo, ó, Kellen, William e Karen, eu amo vocês. Vocês são meus filhos do coração. E eles com certeza vocês amam, né? E nasceram os netos, aqui, ó. então, né? Os netos, então, se fossem meus biológicos, não seriam tão E é parecidos tão engraçado comigo. que os meus irmãos por parte de mãe, as minhas irmãs por parte de mãe e o William e a Kelly, que são irmãos por parte de pai,
elas se juntam com eles e eles se tratam como irmãos e os filhos como primos. Que nem são primos, mas se tratam como a minha família toda, assim. toda a minha família aceitou. Então, porque tem que passar pela gente a aceitação. A partir do momento que tu quer e tu aceita, que é assim, que tu tem que formar a tua Tem que família. aceitar, exatamente, é o que ela E falou. a aceitação e o respeito. Respeito Se não tiver sempre. isso, é a Sempre. primeira aceitação. Se você Sempre. percebe que você tá com um cara e esse cara aí já tem filhos e você vê que você não vai aceitar, nem dê continuidade, né? Se você que principalmente não tem um filho, porque é mais fácil, né? A mulher que já tem um filho, o cara que já tem um filho é até um pouco mais fácil, mas a mulher que não tem um filho, ou vice-versa, um que não tem um filho, o outro tem, você vê que não vai pra frente nem aceita. Vai para um outro relacionamento do qual você vai ter um entendimento de aceitação. E para você, pai, qual a mensagem que você dá para os homens, os pais? Bom, assim, ó. Posso agradecer? Pode. Vou agradecer esse belo programa da minha filha e a TV Cidade, né? A TV Cidade TV aqui. Cidade, fomos bem acolhidos aqui. Parabéns, muito obrigado. Obrigada. E o programa dela o nome é A Verdade Nua e Crua. A Verdade Nua e Crua. Mas o conselho que eu dou mesmo é o que elas disseram. Mesma coisa. Eu não dou a minha palavra delas. Obrigado. Então tá, muito obrigada, fica aqui. Eu espero que você comente, curta, coloque aí qualquer comentário, qualquer outro tipo de assunto que você queira nos ouvir aqui, trazer tabus, coisas assim, bem impactantes. Um beijo e até mais.